Nós estaremos lendo no profeta Abacuque, no capítulo 3, dos versos 17 a 19. A nossa mensagem de hoje será sobre os contratempos, as situações desfavoráveis. Dentro desse texto, nós havemos de meditar por alguns momentos sobre esse assunto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Podeis assentar. É natural que quando nos dirigimos ao santuário para adorarmos a Deus, também nos sintamos desejosos de ouvir a sua palavra, que conforta o nosso coração e que nos ensina o caminho que devemos andar. E em muitas situações, em cultos repetidos, nós temos ouvido e usado temas de vitórias, de superação de circunstâncias, de brilho, de crescimento. Os temas de desenvolvimento, de prosperidade, ele encanta muito o gênero humano. O ser humano gosta de progredir e foi criado para progredir. O ser humano não foi criado para viver caído, tombado. Deus criou o ser humano com propósitos elevados, de que o ser humano o adorasse e fosse, assim, algo de chamar a atenção dos próprios anjos, pois foi a coroação de sua criação aqui na terra, a vida humana. E nós temos então, durante tempos e tempos, ouvido pelo rádio, visto pela televisão e nas igrejas, as mensagens dentro desse tema, do socorro que Deus presta, da ajuda que Jesus envia, dos milagres que o Espírito Santo opera. E isso tem concorrido para a salvação de inúmeras almas, e isso faz muito bem. Quem é que não gosta de ser consolado? Quem é que não precisa de uma palavra amiga, que vai ao coração para poder fortalecer, fortificar? Todos nós somos carentes da bendita graça, misericórdia de Deus, dos seus milagres. Precisamos de saúde, precisamos de emancipação financeira, de cultura, e tudo isso o Senhor Deus nos concede. Mas existe um outro lado da moeda, que nós também precisamos compreender para poder enfrentar. É o que chamamos de lado amargo da alimentação, lado difícil da navegação. Parece que estamos muitas vezes navegando contra a maré, estamos nadando contra a correnteza. Quanto mais nós damos braçadas, parece que nós estamos voltando, estamos caindo para baixo. Claro que o é. Então, nós encontramos aqui na palavra desse profeta Abacuque essa mensagem de profunda valia para todos os tempos da humanidade, para todas as épocas, mais do que nunca agora, no século 21, época da globalização,
em que livros e mais livros são escritos sobre triunfo, como lidar com o dinheiro, como fazer fortunas, como ser diplomático, enfim, receitas aos milhares que os nossos escritores de otimismo têm deixado da sua lavra e material de muito boa qualidade. Mas quando nós lemos as palavras do profeta Abacuque e de outros profetas, nós encontramos situações desconexas daquilo que muitas vezes o nosso coração gostaria que fosse real. Nós não gostaríamos de enfrentar essas circunstâncias contraditórias, porque elas machucam, elas ofendem. Às vezes elas nos colocam em situações que os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos dizem: "Ô coitado, olha a situação em que ele caiu". E em muitas vezes e circunstâncias, alguém começa a fazer julgamentos, pensando que aquilo é resultado de transgressões, de pecados, e em muitas situações o povo começa a jogar assim algumas pechas na pessoa que está passando por situação desfavorável. Mas esse profeta, com o seu poema, com a sua poesia, com a sua palavra de fé, consegue adentrar o nosso coração, ele consegue varrer dali de dentro aquilo que é negativo, aquilo que é pessimista, aquilo que coloca a nossa fé para baixo. Ele varre tudo isso com a sua mensagem, ele faz uma limpeza, ele faz uma esterilização, ele vem com um medicamento que cura, que sara, que deixa o coração propício para a operação de Deus, para receber o seu conforto. Ele mostra um quadro sombrio, muito estarrecedor, de perda, de derrota, de fracasso, uma sensação de abandono, de desilusão. Parece que não tem como caminhar mais, tudo agora é caos, tudo está destruído, é só desprazer. Dá vontade de me sentar e reunir um grupo de pessoas para desabafar, contar que não deu certo, contar que estou devendo, contar que tudo que eu pus à mão e foi abençoado, agora já não resta mais nada, que um redemoinho caiu e jogou tudo por terra. São essas as palavras que ele usa aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Veja que situação crítica. A impressão que se tem é que esse escritor teve conhecimento ou notícias das provações que Jó passou, porque a sua descrição combina muito bem com aquela história triste daquele homem fiel a Deus, que passou por uma tribulação terrível. Aquele homem enfrentou uma prova de fogo, aquele homem enfrentou uma prova nunca vista, e ele foi apanhado de surpresa. Certamente ele nunca pensou que ia enfrentar um quadro obscuro daquele, porque na casa de Jó tudo era festa, tudo era fantasia, tudo era abundância, amizades, muitos funcionários e o reconhecimento da sociedade a respeito da sua pessoa. Ele era tido como um juiz, um homem de bem, cumpridor dos seus deveres, bom pai de família, exemplar, não tinha inimizade, reconhecido por pessoas de outros países, até por sábios. Era um homem venerado, de muito respeito. Mas a Bíblia conta que
em determinada situação, o gado dele foi roubado, a casa dele caiu, os filhos morreram todos no mesmo dia num acidente de um temporal, um vendaval, e aquele homem de repente se viu enfermo, doente. Aquele homem que administrava centenas de funcionários, tinha muitos bens, muito gado, de repente não pode levantar a mão para trazer a comida até a boca, não pode se levantar da cama para passear, dar uma volta em volta das suas cocheiras, ver seu gado. Ele fica acamado, ele perde o apetite, ele fica com dores pelo corpo todo, machucado, sangrando, pus saindo pelos seus lábios, pelas suas narinas. O homem fica como um cão estragado, molestado, e que o povo olha de longe e não quer nem se aproximar. Então, às vezes, nas pregações desses novos tempos, esses quadros não são invocados. A gente fica pensando que com as pregações desses nossos tempos, nós somos intocáveis, nós não adoecemos, nós não tomamos prejuízos, nós não temos acidentes, nada de mal acontece conosco. Parece que nós estamos blindados, estamos no paraíso, aonde não entra o mal. Mas isso não é verdade. Nós estamos na terra, no mundo de aflições, no mundo de choro, de angústias, em que muitos corações vivem bombardeados de mágoas e de situações aflitivas, que os psicólogos que o digam e os pastores conselheiros que ouvem essas histórias. Mas o nosso profeta, parece que olhando para aquele quadro lá e sentindo a sua fé, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Ele apresenta uma disposição de um atleta campeão. Ele se apresenta com uma coragem de um guerreiro que já venceu a batalha. Ele se mostra otimista. Parece que aonde tudo é cinza, ele está vendo a grama verdejante. Aonde as casas estão caídas, ele está vendo prédios na sua frente. Aonde ele não está vendo nenhuma cria, nenhum bezerro, ele está vendo uma manada pastando. É a fé daquele homem de Deus. Ainda que circunstancialmente desapareça tudo que tenho, se afastem todos de mim, ainda que eu me sinta discriminado, abandonado, nada disso vai me deter, nada disso vai me paralisar, porque eu conheço um Deus que é todo poderoso, eu conheço um Senhor que me dá vitória uma atrás da outra, uma após a outra, uma depois da outra. O Senhor vai fazer os meus pés como da corça. Quando ela sente sede, ela sai embalada na direção das águas, assim que ninguém a detém, em alta velocidade. Quando você e eu temos sede, precisamos de solução, de comunhão, de refrigério, nada deve nos impedir de correr na direção do Senhor, cair de joelhos, invocar seu nome e depois render graças e dizer: o Senhor me fez voar nas alturas, aleluia. Os que estavam querendo me contemplar lá embaixo, lá no vale, agora eles me procuram lá, mas não estão me vendo mais, porque o Senhor me fez voar com a asa das águias, aleluia. Então as situações desfavoráveis não escolhe cultura, idade, sexo, família, não escolhe situação. As situações difíceis e aflitivas vêm contra todas as pessoas. Algumas não suportam, tomam decisões desesperadas, fazem
atos e gestos terríveis consigo mesmo, mas esse não é o caminho correto. Os justos do Senhor passam por aflições. Não é verdadeira esta mensagem que andam falando por aí, que quando a gente anda com Jesus, não acontece nenhuma dificuldade, não há nenhum problema. Não. Onde Jesus está, pode ter umas pessoas com fome, mas Jesus multiplica o pão. Aonde tem um casamento que está faltando vinho, faltando alegria, a família, o povo pode olhar e falar, não vai dar em nada, mas o Senhor Jesus transforma a água em vinho, aleluia. Aonde tem uma situação contraditória, aonde tem uma tempestade, o Senhor Jesus pode estar dentro do barco, e Ele se levanta e faz tudo acalmar, louvado seja Deus. Então é preciso exercitar a fé, acreditar. Irmão, quem está marchando para o céu não deve olhar para trás. Quem está marchando para o paraíso não deve olhar para os lados. Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É possível que alguns aqui já passaram por situações contraditórias, difíceis, que até pensou que não ia conseguir. Se você fizer uma reflexão, você vai se lembrar de momentos em que você disse, terminou a minha jornada, é o fim da linha, não tem mais para onde eu ir, entrei num beco sem saída. Para Deus não há beco sem saída. Deus conhece todas as estradas, aleluia. O Senhor Jesus pode abrir caminho até no meio do oceano para o seu povo passar. Então, se você já passou por essas situações, por que você está tão assustado agora? Você é uma pessoa experiente, você conhece a história de Jó, você sabe que Jesus passou por aflições, teve suas dificuldades, que foi morto na cruz, mas você sabe também que Jesus ressuscitou de entre os mortos, aleluia. É o vencedor dos vencedores, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, se você está iniciando uma barra pesada, uma situação de angústias, não se desespere, derrame as suas lágrimas aos pés do Senhor, não saia por aí falando mal da fé, não diga que a sua oração não chega ao céu, não pense que porque foi subtraído algum bem seu que você com dificuldade adquiriu, o mundo acabou. Não, o mundo não acabou e Deus permanece no seu trono, aleluia. O Espírito Santo está conosco aqui na terra para essas batalhas. Seja você uma criança, um adolescente, um jovem, se o seu coração está perturbado, está faltando alguma coisa, você se sente desconectado, chame pelo Senhor. Ele vai fazer os seus pés como o da corça, Ele vai fazer você voar como a águia, e você vai cantar os louvores de Deus com alegria. Você foi chamado para ser campeão, para ser vencedor, e com as suas experiências, não pense que elas vão ficar só com você, e você cantando, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Não é só para isso, é que quando você passa por situações contraditórias e sai vitorioso do lado de lá, muitas pessoas vão assistir o seu quadro, a sua história, e vão clamar a Deus e vão dizer, ele venceu, o Deus dele pode me ajudar a vencer também. É um testemunho que você apresenta. Quando nós nos lembramos e lemos a história de Jó, irmãos, aquilo é algo horroroso, é de estarrecer, mas ele foi fiel e ele foi vencedor. Deus o recompensou pela sua humildade, passou por dentro da fornalha, quase morre naquela prova, mas foi campeão e disse, o meu Redentor vive. Também você e eu passamos situações difíceis, às vezes não tão difíceis como a dele,
E eu considero nós do século 21 um povo assim mais frágil, um povo mais assim, parece que vulnerável, parece que nós não conseguimos vencer coisa alguma, e é verdade, sem a graça de Deus ninguém consegue vencer nenhuma prova, mas nós precisamos levantar a cabeça, olhar para o alto, não fique olhando o pasto que está queimado, não fique olhando o coxo que está vazio, não fique olhando o cofre que não tem moedas, vamos olhar para o autor e consumador da fé, o Senhor que pode todas as coisas para você e para mim. Às vezes você tem um parente, um amigo, um vizinho que você tanto ama e você vê essa situação nele, e você sabe que aquilo está piorando a cada dia, mas você pode chegar com a mensagem de Deus para aquela pessoa e dizer: oi, eu conheço alguém que pode te ajudar. E ele vai logo pensar num doutor aqui da terra, em alguém formado, pós-graduado em alguma área, e isso tudo é muito bom, mas você vai apresentar alguém que está mais acima da terra um pouco, está assentado à mão direita do poder de Deus no céu, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pisou a cabeça da serpente, e é Ele que nos dá a vitória. E Paulo sublinha: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.